agora vamos para o capítulo 5, né? Estruturas lógicas e operadores. Agora vamos ver variáveis. Vamos botar uma situação hipotética assim, antes de começarmos. Você precisa calcular o dobro da sua idade. Aí você guarda esse número na sua cabeça e multiplica e fala o resultado. Ou você faz um papel onde você faz assim e você tem um resultado. Agora no computador ele vai fazer a mesma coisa, mas para isso ele vai precisar de um local para guardar essa informação. Por exemplo, ele precisa guardar qual é a idade que vai ser multiplicada por 2, e isso é chamado de variáveis. Então vamos aprender como usar corretamente essa caixinha. Então vamos lá. Primeiro, conceito de variável. Segundo o professor Renato, variáveis são endereços de memória destinados a armazenar informações temporariamente durante a execução de um algoritmo. Aí a regra de ouro é que uma variável armazena um único valor por vez, né? E ela só assume valores diferentes em momentos diferentes. Mas agora, melhor explicação, né? O que são esses endereços de memória destinados a armazenar, tá? São endereços de memória. Endereço de memória é essa caixinha onde você vai guardar por um tempo. Vai ser essa memóriazinha que vai ficar guardada, que vai guardar a informação que você der. Por exemplo, eu quero saber o dobro da minha idade. Aí esse endereço de memória, chamado variável, que vamos colocar como uma caixinha, ele vai guardar na sua memória a informação da minha idade temporariamente, porque assim que eu der a minha idade e depois ele multiplicar e ele der o valor, ele já apagou a variável, já está liberada para uma nova informação. Vou para outra pessoa dá a idade, vai multiplicar por 2, vai sair essa resposta e a variável apaga e vamos reiniciar esse processo. Enquanto a variável não sair, ela não pode ser mudada, é só isso, né? Essa é a regra de ouro. Ela é uma por vez. Então, enquanto eu estiver usando essa variável, enquanto minha idade estiver nessa variável, nessa caixinha de memória, ela não pode ser mudada. Depois que eu terminar o programa, terminar a execução, depois que saber o que ele tinha que fazer com a minha idade, aí pronto. Aí sim ele pode pegar outra informação e armazenar até ele terminar o processo, zerar e pegar, e por aí vai. Aí a diferença de variável de entrada e saída. Variável de entrada é a informação que o computador recebe de fora. Normalmente é digitada pelo usuário, é unidade de disco, é alguma coisa, por exemplo, receber dados de fora. Pode ser de usuário, qualquer coisa, por exemplo, o e-mail. Aí eu boto lá, né, a variável de entrada é você criar seu e-mail, aí você vai criar seu e-mail. Essa é a variável de entrada, ela tá te pedindo uma informação. E a variável de saída, ela vai dar um resultado desse processamento. Vamos ao exemplo de o dobro da idade. A variável de entrada vai ser a minha idade. Ela vai perguntar a minha idade. Vou fornecer para ela. Ela vai ter o processamento, vai multiplicar por 2 e a variável de saída que vai sair vai ser essa multiplicação. Então é essa a diferença de variável de entrada e de saída. A de entrada ele está lhe pedindo a informação e a de saída ele vai lhe dar a resposta depois que ele processar o que ele ia fazer com aquela informação. A gente tem até aqui um exemplo, né, que ele tem duas variáveis de entradas, tanto o A quanto o B, e a variável de saída que é o C. E a variável de saída tem um processamento no C que é o A mais B. Então ele pede qual é a sua idade, dei a minha idade. Aí ele pergunta, você quer multiplicar por quanto? Aí ele multiplica. Aí o valor de saída vai ser a minha idade vezes o valor. Aqui no exemplo, ele está somando. Ele vai te perguntar, me dê um número de 1 a 100. Botar assim, ele pedindo o valor de entrada de 1 a 100. Aí você dá lá 2. Aí logo em seguida ele pede, me dê outro valor e você dá 5. O processamento dele vai ser ele somar essas duas variáveis de entradas que eu dei, que eu forneci para ele, e vai processar isso e vai me dar a variável de saída, que vai ser 7. Depois que ele der a variável de saída, pronto, ele apaga. Aí ele volta de novo perguntando, me dê um número, me dê outro número. Vai fazer o processamento de somar esses números, vai sair a variável de saída, ela apaga e volta todo esse processo. Vamos para identificadores. Essa variável que a gente deu o nome de caixinha para facilitar, ela não pode simplesmente estar jogada lá, escrita aleatoriamente lá, tipo, me dê um número, me dê outro número. Ela não pode estar lá, ela tem que estar identificada para você saber do que ela se trata, né? E para isso, a gente dá o nome de identificadores. O nome já diz, né? Você vai identificar, você vai dar o nome àquela variável para você saber do que ela está se tratando, que informações estão nelas. Existem regras, porque você não pode só dar um nome a uma variável assim aleatoriamente. Existem regras e vou falar elas. A primeira, não pode ter nomes de palavras reservadas que tem
comandos na linguagem, né? Cada linguagem vai ter o seu jeito de montar e nelas ela já tem uma ferramenta que ela já vai usar, um comando que ela já vai usar. Por exemplo, em Python vai ser print. Print é o comando, então você não pode dar o nome a uma variável de print. Cout é um comando para sair uma informação, então você não pode dar o nome de uma variável de cout, porque é um comando já existente na língua. Então essa é a primeira regra quando você for nomear, quando você for identificar uma variável. Você não pode usar nomes, palavras já são comandos no programa. A2, o primeiro caractere tem que ser uma letra ou você vai ter que usar um underline. Ele não pode começar com número, ele não pode começar com caracteres especiais, você tem que começar com uma letra ou um underline. Aí depois que você fizer o primeiro caractere, uma letra ou um underline, você pode escrever o que quiser logo em seguida. Aí você tá ali para colocar o que quiser. Porém, você não pode ultrapassar o máximo de 127 caracteres. Você também não pode deixar espaços em branco. Você não pode colocar tipo nome, espaço, de, espaço, fulano. Não, o aconselhável você deixa tudo junto, ou você usa letras maiúsculas para diferenciar, tipo nome com N maiúsculo, de com D maiúsculo, fulano com F maiúsculo, para identificar. Ou você também pode colocar o underline para separar nome, underline, de, underline, fulano. Vai ao seu modelo. O menos aconselhável é você usar com todos juntos, porque vai ficar muito difícil de você ler o que está escrito. Então, é bom usar alguma coisa para separar os caracteres, para separar uma frase que tá lá, que faz sentido, para você conseguir ler. Temos um exemplo aqui, ó, para esse aqui, um nome muito comprido e difícil de ler. Só deu para ler ele porque embaixo tá a mesma coisa dividido, mas dá pra ver que fica difícil de ler. Então, é o menos aconselhável. Mas você pode deixar assim se quiser. Aí de cada pessoa, pra não ter dor de cabeça na frente, é melhor você usar underline pra separar as palavras ou letras maiúsculas. E uma coisa bem importante, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Eu vou botar um exemplo aqui. Quando eu for fazer um programa e alguma coisa e eu tiver todas essas variáveis aí identificadas dessa maneira, a letra maiúscula vai fazer diferença. Cada uma é uma coisa. Posso simplesmente identificar esse aqui como 2, identificar esse aqui como 5, e na hora de fazer a programação eu quero puxar o número 5. Idade com E maiúsculo no final. Porque se eu pegar a idade com I maiúsculo, já é outra variável. Então, letras maiúsculas e letras minúsculas fazem a diferença. E aqui a gente tem um exemplo, né, de identificadores que são válidos. Temos aí completamente letra maiúscula, um caps lock, nome, telefone, aí idade, underline filho, aí temos nota, já tem um número aí temos salário com acento, temos pi, aí temos um nome muito comprido e difícil de ler, tudo junto com underline, para facilitar a leitura. Aí temos o sinal de atribuição, que recebe ou implica. Isso aqui é o sinal que você vai usar para variáveis, porque como ela altera a qualquer momento, 2 pontos igual é totalmente diferente de somente igual. Por quê? Quando você usa 2 pontos igual, você está se referindo a uma variável, ou seja, quando ele der uma variável de saída, ele vai zerar e ele vai poder ser modificado. Mas aí quando você coloca o sinal de igual, ele vira uma constante. E uma constante nada mais, nada menos do que é fixa. É uma variável, só que fixa. Ou seja, se você coloca lá idade igual 2, vai estar fixa. Quando você terminar um programa e ele executar de novo, idade vai continuar sendo 2. Não vai ser igual a variável idade. Eu estou lhe pedindo a informação. Eu quero que você me dê a idade. Com o igual, não. Ele já está estabelecido com a idade e não vai mudar. Essa é a diferença dos sinais, né? Sinal para uma variável temporária e para uma variável constante. São a diferença disso. Aí a variável temporária vai usar 2 pontos igual ou uma seta para a esquerda, e a constante vai usar um igual ou 2 iguais. Ele tá aqui, ó, um igual ou 2 iguais para identificá-las. Aí temos exemplos de pi, tá um valor já fixo, não interessa se o programa vai terminar executado nem nada, vai ficar esse empresa. Você, por exemplo, aqui tá empresa igual Colégio de Informática LTDA. Isso aí é uma informação já dada. Eu não tô pedindo para você me dar, já está lá, não interessa se sua empresa mudou de nome, vai continuar isso lá porque é uma variável constante fixa, ela não vai mudar. Tipos de dados. Eu vou primeiro falar do primitivo e dar os tipos de primitivos de dados, e depois aí eu volto e explico o que é subfaixa e escalar. Mas aí, tipos de dados.
essas variáveis que vão chamar de caixinhas, elas não servem para qualquer coisa. Você não pode simplesmente colocar lá e ela ficar lá do jeito que quiser. Você tem que definir o tipo de dado que está nela. O primeiro que a gente vai aqui discutir primeiro é o primitivo. No primitivo, o tipo de dado que você vai ter nele vai ser inteira, real, caractere e lógico. O que você vai armazenar numa variável inteira é somente números inteiros. Geralmente, né, você vai utilizar para representar alguma coisa numérica, mas vão ser números inteiros. Na variável real, você já vai admitir números com casas decimais. Por exemplo, eu vou pedir uma altura. Uma altura não tem como ser um número inteiro, que vai ser um número exato. Tem números decimais nela, então aí você usa um tipo de dado real. Aí temos caractere, que ele admite caracteres alfanuméricos, normalmente é letra com número misturado. Isso é número alfanumérico. Tem uma atenção especial aqui, porque quando eles são declarados como caractere, eles vão se tornar representativos e vão perder atribuição do valor matemático. Se for, por exemplo, eu vou pedir um e-mail para você. No e-mail vão ser só caracteres. Não estou usando inteiras, não estou usando real, não estou usando nada, estou usando letras, estou usando caracteres, é uma coisa que vai ser lida, não vai ser calculada. Então lá, os números alfanuméricos, eles não vão ter mais um valor matemático, eles só vão representar um caractere, entendeu? Aí o lógico são os booleanos, que ele só admite verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, eu vou criar um programa em que o aprovado é verdadeiro e o reprovado é falso. Esse é o lógico. Também temos a subfaixa e escalar. Subfaixa já é você usar uma parte de um tipo já existente, por exemplo, um número inteiro, só que você, por exemplo, limita ele. Aqui o exemplo que ele dá é uma nota. Em vez do que ele aceitar de infinitos números, eu limito ele. Aí é uma subfaixa. Eu uso uma ferramenta, um tipo já existente, e coloco uma condição nele. Aí o escalar é definido pelo programador, por exemplo, dias da semana. Porque, por exemplo, se eu colocar lá segunda-feira mais um dia, o computador não vai entender que vai dar terça-feira, porque segunda-feira vai ser um valor criado por mim. Aí se eu quiser que ele entenda que vai dar terça-feira, vai ter que ser outros 300 aí. Mas é isso. O escalar vai ser informações em que são definidas pelo programador. E é isso. Aí esse foi o último capítulo de estruturas lógicas e operadores. No próximo a gente já vai ver comandos básicos e estruturas de algoritmos. Enquanto isso, nele a gente já vai começar a escrever no Portugal. A gente vai começar a ver como vai ficar o esqueleto, como seria, já botando um pouco em prática o que a gente aprendeu até agora. Então é isso. Vamos até o capítulo 6.